Antes de avançarmos com a criação de um projeto de React e começarmos a perceber como tudo funciona, é importante começarmos a mudar o nosso mindset. O que é mudar o nosso mindset? Basicamente é percebermos como é que o React funciona. Então, quais são ou o que é que são os componentes de React, ou os React Components? Bom, vamos pegar no exemplo do vídeo anterior, onde eu mostrei um exemplo de um comentário criado em HTML puro e depois em React. Nós tivemos a ocasião de verificar ali por breves instantes que no caso do HTML nós tínhamos então aqui uma section, ok? Este elemento todo que aqui está, e depois dentro da section temos aqui um parágrafo com formatação de CSS que dá aqui o texto um bocadinho maior, onde está o texto comentário 1, depois temos o texto do próprio comentário, aqui com uma cor mais leve, e finalmente temos aqui um outro texto alinhado à direita com o nome do autor deste comentário. Bom, no caso do HTML, nós estamos habituados a desenvolver com os elementos do HTML tradicionais e não há nada de novo. Neste caso temos ali um section, dentro do qual temos 3 elementos aninhados e depois o CSS ao barulho para conseguir fazer a formatação que queremos. No caso do React, nós temos uma forma de pensar diferente. Porquê? O mesmo section é, na realidade, um componente. Ok? Então todo este quadro que nós aqui temos é um componente, dentro do qual vão existir outros componentes, como por exemplo um comentário e com as suas propriedades, neste caso uma propriedade chamada o título, por exemplo. E o título tem o valor comentário 1. E dentro do componente que é o comentário, nós vamos ter um outro componente para o texto, por exemplo. E mais um componente para definir, por exemplo, as características do autor. Vocês poderão pensar nesta fase, bom, mas isso vai aumentar substancialmente a complexidade da minha aplicação. Eventualmente, numa ideia inicial, isso poderá ocorrer, mas iremos ter a ocasião de verificar que depois a manutenção da nossa aplicação se torna muito mais fácil de fazer. Porquê? Todas as aplicações React são baseadas na construção de componentes e na agregação de componentes dentro de componentes. Bom, vamos olhar, por exemplo, para um esquema de uma página web para perceber melhor esta ideia. Imaginem que nós temos um cabeçalho, ali o header, depois temos um menu de navegação do lado esquerdo, temos a área de conteúdo no lado direito e depois cá em baixo temos um rodapé, um footer. Bom, para o React, o header, que no HTML seria, por exemplo, um div, dentro do qual iríamos colocar imagens e um título, etc., para o React é um componente. E dentro deste componente nós podemos ter um componente que é uma imagem, que contém as suas propriedades, características e até, eventualmente, interatividade. E podemos ter ali uma área que é um outro componente onde nós podemos apresentar o título, alguns links para redes sociais, entre outros. Bom, no caso da navegação é também um componente que depois tem os seus itens de navegação no menu e cada um desses itens do menu também podem ser componentes. Isto é, nós vamos desagregando todos os elementos que existem, não todos, mas uma boa parte deles, vamos organizando em unidades lógicas chamadas React Components, vamos lhes chamar componentes de React ou simplesmente componentes, e que nos permitem ter uma forma muito mais organizada na nossa aplicação e uma forma também mais simples a posteriori, a médio e a longo prazo, de podermos fazer a manutenção e alterações na nossa aplicação. Na área do conteúdo, obviamente, a mesma filosofia. Podemos ter ali o conteúdo, pode ser ele próprio um grande componente, dentro do qual existem componentes aninhados, e o mesmo acontece para o footer, onde nós podemos ter até um logo da nossa empresa, ou da página, ou da aplicação, o que quer que seja, e depois ali um conjunto de outras informações num outro componente que acabam por concluir aqui a estrutura da nossa página web. É, portanto, importante nós começarmos a mentalizar de que o mindset para um programador de React é a construção de componentes, React Components. E esta vai ser uma informação permanente ao longo de todo este percurso de aprendizagem do React. Nós vamos construir componentes, vamos decompor componentes em mais pequenos componentes que podem ser reutilizados várias vezes. Aliás, vimos no vídeo anterior, no exemplo, que para a adição de mais comentários foi simplesmente necessário adicionar mais um componente que já estava previamente concebido, portanto não há ali repetição de código, mas sim adicionar mais um componente alterando apenas alguns detalhes deles, neste caso as propriedades deles.
De qualquer das formas, esta é uma forma muito importante de pensar no desenvolvimento de React, que é através de React Components. Eu vou sempre alertar para isto, mas na prática nós vamos ver que vai ser obrigatório nós seguirmos este mindset.